Olá, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Rebeca Guimarães. E eu tô aqui, como você sabe, para nós fazermos a retrospectiva do mês de fevereiro do ano de 2016. A partir de agora, nós temos então um compromisso de resgatarmos os principais acontecimentos, os principais episódios que marcaram o mês de fevereiro. E eu posso te adiantar que muita coisa importante aconteceu em fevereiro, que tem toda a probabilidade de cair em prova, e é claro que você pode contar com nossa retrospectiva para gabaritar atualidades. Então é isso aí, você está aí diretamente ligado no Gabaritando Atualidades, canal, né, no YouTube ligado aqui no Gran Online. E a partir de agora, nós vamos então analisar o que repercutiu em fevereiro de 2016, não só no Brasil, mas no mundo todo. Você lembra de alguma coisa importante de 2016? Será que está aqui no hall de notícias que eu separei para nós? Então vamos lá, na tela, primeira notícia, e não podia deixar de ser essa notícia, uma notícia muito entristecedora. A Moody's acabou sendo a terceira agência de risco a retirar o selo de bom pagador do Brasil. Então, antes de nós lermos a notícia, eu queria só te explicar uma coisa. Quando você é um investidor, quando você tem muita grana, quando você tem muita bala na agulha, é claro que você quer investir o seu dinheiro, né? Não só os investidores, mas também pessoas físicas gostam de investir o dinheiro para fazer eles, então, girarem e, é claro, acabar aumentando aquele capital. E quando um investidor, quando uma grande empresa, ela vai investir o seu capital em algum país, antes de escolher o país para qual ela vai então destinar os seus recursos, ela consulta uma agência. E quais são as principais agências? As principais agências são Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's. No ano passado, no ano de 2015, a Standard & Poor's e a Fitch já tinham rebaixado o Brasil da nota de bom pagador para país especulador, no sentido de que você não deve investir seu capital ali, você se passar por esse país é só para especular. E aí, para terminar, né, então esse trágico enredo do Brasil, a terceira agência Moody's, agora em fevereiro, acabou também rebaixando a nota do nosso país. E a Moody's não só rebaixou, mas ela rebaixou 2 posições automaticamente. Então você veja aí que a Moody's tem uma péssima impressão do Brasil. Ao invés dele cair uma nota, ele caiu 2 seguidas, e a agência já mandou avisar para o Brasil que não demora, ela vai rebaixar novamente a nota do nosso país. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa notícia. Moody's se torna a terceira agência de risco a retirar o selo de bom pagador do Brasil. Isso aconteceu dia 24 de fevereiro. A agência acabou derrubando a nota do país em 2 degraus de uma só vez. Das 3 maiores agências, só a Moody's ainda não tinha retirado o selo de bom pagador. A agência de classificação de risco, então é uma agência que classifica o risco, a agência Moody's, ela rebaixou a nota do Brasil e tirou o nosso grau de investimento, que é o grau, que é o selo de bom pagador do país, como nós já inclusive esperávamos. A nota do Brasil caiu 2 degraus de uma vez só. Ela passou de Baa3, que é o último nível dentro do grau de investimento. Nós então estávamos na Baa3 e fomos para Ba2, que é a categoria de especulação. A agência, a Moody's, também colocou o Brasil em uma perspectiva negativa, indicando que pode sofrer um novo rebaixamento. Em nota, a Moody's explicou. Ela afirmou que o corte da nota foi influenciado pela maior deterioração das métricas de crédito no Brasil. Então está acontecendo uma redução do crédito, né, principalmente das famílias brasileiras, em um ambiente de baixo crescimento, com uma expectativa de que a dívida pública, a dívida do governo, ultrapasse 80% do PIB nos próximos 3 anos.
A agência também apontou a dinâmica política desafiadora como, né, um dos motivos para continuar aí a complicar os esforços de consolidação fiscal e atrasar ainda mais as reformas estruturais. Qual é a principal reforma que grande parte dos analistas indicam que o Brasil tem que fazer, mas graças a essa falta, né, de governabilidade da presidente Dilma, essa falta de sintonia com o Congresso, certamente vai comprometer essa missão de reforma. É a reforma da Previdência Social. Eu não sei se no nosso último encontro, na retrospectiva de janeiro, nós havíamos comentado que hoje a maior parte da população brasileira é uma população adulta. A grande parte da população do Brasil tem idade entre 20 e 60 anos de idade. Então, hoje, grande parte do povo brasileiro está em idade adulta. Mas nós sabemos que futuramente, daqui a algumas décadas, grande parte do país certamente já será idosa. E é claro que as áreas vitais, para quem é idoso, é saúde e previdência. A gente sabe que hoje os gastos do governo brasileiro com a Previdência Social são gastos exorbitantes, são gastos que comprometem as finanças do governo central. Então, por isso, acredita-se que o governo federal deveria realizar uma reforma previdenciária. Mas o clima, e você sabe bem disso, o clima não tá para peixe e a gente sabe que boa parte das matérias, boa parte das propostas que o governo federal encaminha para o Congresso acabam não sendo aprovados, acabam não sendo nem votados, já que existe aí um certo mal-estar entre o Executivo e o Legislativo. Hoje, um dos piores inimigos da presidente Dilma é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E você sabe que o Eduardo Cunha está no olho do furacão, não que a presidente Dilma não esteja, mas o Eduardo Cunha vem tendo aí sua vida devassada. A Polícia Federal está investigando a vida econômica, né, as contas do deputado Eduardo Cunha, e a gente sabe que a própria mulher dele e a filha também perigam serem investigadas aí, já estão sendo investigadas pela Polícia Federal, e a gente sabe, né, que o desfecho não deve ser dos melhores. Então, o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, não tem um bom entrosamento com a presidente Dilma. Por isso, as relações entre o Congresso e o Executivo não estão, né, no mar de rosas, e por isso a Standard & Poor's, a Fitch, que já tinham rebaixado, e agora a Moody's, afirmam que, como ela própria coloca aqui palavras, existe uma dinâmica política desafiadora. Essa dinâmica política desafiadora, ela compromete qualquer tipo de esforço para haver uma consolidação fiscal. A Moody's termina dizendo que a perspectiva negativa, o fato dela também poder rebaixar o Brasil futuramente, reflete uma visão de que os riscos são de uma consolidação e de uma recuperação que pode ser ainda mais lenta, ou que surjam mais choques, mais problemas, o que acabaria criando incertezas em relação à magnitude de deterioração do perfil de crédito do Brasil. Então, primeiro, a Standard, escrevendo aqui, ó, Standard & Poor's, ela foi a primeira a rebaixar o Brasil. Depois da Standard & Poor's, foi a vez da Fitch. E agora quem termina aí, né, a nossa triste história de rebaixamento é a Moody's. E a Moody's rebaixou 2 degraus de uma vez só. Então você nota aí que o cenário não tá para peixe, que a perspectiva é de que os investidores que iriam vir para o Brasil não devam vir mais. E aqueles que estão aqui, a tendência é que eles saiam. Por isso, a perspectiva também é de aumento do desemprego, que é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco, porque agora quero comentar com você sobre o ano bissexto. Que todo mundo sabia que 2016 é um ano bissexto, né? Acredito que a maioria de nós já sabia. Agora, quando chega no mês de fevereiro, aí você deve concordar comigo que é um momento oportuno para a gente conversar sobre o ano bissexto. Você sabe por que existe a necessidade de se colocar de 4 em 4 anos um ano bissexto?
Vamos então para a tela agora, vamos falar sobre essa notícia. O ano de 2016 é um ano bissexto, ou seja, ele vai ter 366 dias, um a mais do que os anos comuns. Isso acontece porque no mês de fevereiro haverá então 29 dias, o que ocorre de 4 em 4 anos. O ano bissexto foi criado pelos romanos, na época do imperador Júlio César. Era preciso adequar o calendário ao tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. A volta da Terra ao redor do Sol, o movimento então de translação, não é feito em exatos 365 dias, mas sim em 365 dias, 5 horas e 48 minutos, 46 segundos. Essa fração de dias, arredondada para 6 horas, ela é compensada no ano bissexto, já que 6 horas em 4 anos são 24 horas, ou seja, mais um dia. Os antigos romanos também decidiram que esse dia extra seria 29 de fevereiro, que é o menor mês do ano. Sem o ano bissexto, as estações do ano não teriam datas definidas, como, por exemplo, acontece hoje. Então, a gente tem, essa é uma nova notícia, né, sobre o fevereiro mais quente. Voltando então aqui à notícia do ano bissexto, como a gente não tem um dia perfeito de 24 horas, a Terra tem 23 horas, 56 minutos, 8 segundos, a gente tem então essa diferençazinha que a gente tem que preencher de 4 em 4 anos. Como é que você vai saber se o ano foi bissexto? O ano será bissexto se os 2 últimos dígitos do ano forem múltiplos de 4. Então, por exemplo, um ano, por exemplo, de 1985, ele foi bissexto? Então vamos lá, 85 é múltiplo de 4? Não. Se 85 não é múltiplo de 4, 86 não foi ano bissexto. Agora, 1924 foi um ano bissexto? Foi, porque 24 é múltiplo de 4, ok? Então vamos agora para a notícia que diz que fevereiro foi o mês mais quente, foi o fevereiro mais quente desde 1880, quando a humanidade começou a registrar a temperatura dos meses. O último mês de fevereiro, agora o mês de fevereiro de 2016, ele foi considerado o mês mais quente, o fevereiro mais quente já registrado, desde quando os dados disponíveis sobre o clima começaram a ser medidos em 1880. Segundo a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, a temperatura média do planeta no mês passado, no mês de fevereiro, foi de 1,35 graus mais alta do que a média dos termômetros entre 1951 e 1980, período usado como parâmetro para medir o aquecimento global. O recorde anterior era do mês de janeiro de 2016, com 1,14 graus, né? 1 graus e 14. Então, na verdade, janeiro já tinha sido bastante quente. Agora, fevereiro ultrapassou todas as médias. Esse foi o 5º mês seguido em que a temperatura da superfície terrestre superou a média em mais de 1 grau. Estamos em uma espécie de emergência climática. É verdadeiramente surpreendente e absolutamente sem precedentes. Quem disse isso foi Stefan Rahmstorf, do Instituto Potsdam para o Impacto das Mudanças Climáticas. Se é o Instituto Potsdam, é porque ele é alemão, então a Alemanha, assim como os Estados Unidos, também estão acompanhando as temperaturas médias a cada mês. Outro dado que também evidencia a mudança climática pela qual o planeta vem passando foram os dados fornecidos pelo Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo dos Estados Unidos. De acordo com o Instituto, em fevereiro passado, o gelo marinho lá no Ártico, o Ártico é o Polo Norte, então o gelo lá no Polo Norte, no Ártico, que se estendia, né, por 14,22 milhões de quilômetros quadrados, foi o menor valor já registrado para o mês. Então, um grande degelo, né, a menor massa de gelo marinho, né, desde que foi
desde que foi registrado. No ano de 2015, já havia sido também considerado o ano mais quente desde 1880, com uma temperatura de quase 1 grau acima da média do século XX. O recorde anterior era do ano de 2014, com 0,74 graus Celsius. E agora, o ano de 2016, ele caminha a passos largos para superar a marca de 2015. Então você nota que a cada ano que se passa, a tendência é que o mundo fique cada vez mais quente. E quem diz isso não são apenas os políticos, mas são também os cientistas, os institutos de pesquisa espacial que estão observando a Terra, que estão realizando sensoriamento remoto, tiram fotos de satélite lá da órbita terrestre e acompanham continuamente, né, a temperatura e também o degelo das calotas polares e o nível dos oceanos. Vamos agora para aquela outra notícia que eu havia comentado com você. Nós tínhamos aberto então nosso bloco falando sobre o rebaixamento do Brasil e agora eu trago a péssima notícia de que a taxa de desemprego no Brasil vem batendo recordes. A taxa de desemprego apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nas 6 principais regiões metropolitanas do Brasil, ficou em 8,2% em fevereiro de 2016. O resultado ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas, que já esperavam um resultado entre 7,9% e 8,5%, com uma mediana de 8,1%. Então ficou acima da mediana. Em janeiro, a taxa de desocupação, a taxa de desemprego foi de 7,6%. E é claro que em janeiro foi um pouco menor, porque no Natal o comércio contrata um pouco mais, mas depois acaba dispensando, e então a taxa de desocupação em fevereiro foi de 8,10%. O rendimento médio real dos trabalhadores brasileiros registrou também uma queda de 15% em fevereiro ante janeiro, e redução de 7,5% na comparação com fevereiro de 2015. Então, o desemprego no Brasil está aumentando. E é claro que o desemprego vai aumentar, porque hoje os investidores que vinham para o Brasil não vêm mais e os que estão aqui estão pensando em sair. E grande parte das empresas também pensa em reduzir os custos, já que tudo no Brasil está mais caro, já que a inflação vem saindo do controle do governo federal, principalmente do Banco Central, que é a quem compete a controlar a inflação no Brasil. Vamos lembrar que a inflação no Brasil tem que ter uma meta de 4,5%. Então, o saudável, o esperado economicamente, é que os produtos brasileiros sejam reajustados por ano em média 4,5%. Só que hoje, a inflação do Brasil está sendo registrada acima de 10%. Então, ao invés do leite ter um aumento por ano de 4,5%, o leite vem tendo um aumento de mais de 10%. E é claro que a inflação, ela corrói o poder de consumo das famílias brasileiras. E é claro que quando a família não consome, as empresas vendem pouco, as empresas vendem menos. E se as empresas vendem menos, elas vão buscar enxugar os custos. E é claro que uma das principais formas é a demissão. Então, a previsão aí para o desemprego no Brasil é aumentar, ok? Então, cenário nada positivo para a economia brasileira. Continuando aqui o nosso texto, ele diz que a taxa de desemprego de 8,2% registrada em fevereiro foi a mais alta para o mês desde 2009, quando ela alcançou 8,5%. Agora lembra que 2009 é o auge do estouro da bolha imobiliária. 2009 foi um ano, né, que não vai deixar lembranças positivas para boa parte do mundo. Considerando todos os meses, a taxa é a mais alta desde maio de 2009, quando maio então registrou 8,8%. Em fevereiro do ano passado, a taxa de desemprego tinha ficado 2,4 pontos percentuais abaixo do patamar atual, ou seja, tinha ficado em 5,8%. Essa queda é a maior registrada para os meses de fevereiro, na comparação com o igual mês do ano anterior,
que já registrava na série histórica, né, iniciada em 2002. A massa da renda real habitual dos ocupados no Brasil somou 50,8 bilhões, né, de reais em fevereiro, um recuo de 3,4% em relação à massa da renda de janeiro, informou o IBGE. Na comparação com fevereiro de 2015, a massa também diminuiu, o poder aí do salário das famílias reduziu em 11,2%. Então você nota aí que o desemprego está aumentando, você nota que o poder de consumo das famílias está diminuindo, você nota que o Brasil está tendo a nota rebaixada, você nota que a inflação está fora de controle. Então, realmente, o cenário político brasileiro vem influenciando boa parte das notícias negativas sobre a economia do país. Mas vamos agora falar de uma coisa positiva, vamos falar agora de um encontro histórico, porque o Papa, e sempre ele, o Papa Francisco, conseguiu realizar um feito inédito. Papa Francisco, com quase 1000 anos de rompimento da Igreja Católica com a Igreja Católica Ortodoxa, né? Então, dentro do catolicismo, você tem católicos romanos e católicos ortodoxos. Tinha mais de 1000 anos que os grandes líderes das duas igrejas não se encontravam. Mas o Papa Francisco mudou essa realidade e vai deixar também o nome dele registrado na história por conta desse encontro histórico. Coloca aí, Luiz, na tela. O encontro do Papa, o grande encontro do Papa aconteceu na capital de Cuba, em Havana. O Papa Francisco e o Patriarca Kirill, eles protagonizaram na capital cubana, em Havana, um encontro histórico. Pela primeira vez em quase 1000 anos, os líderes cristãos da Igreja Católica Romana e da Igreja Católica Ortodoxa Russa, eles estiveram juntos, depois de as duas doutrinas cristãs terem se separado na grande cisma do ano de 1054. O Kirill tinha viajado então para Cuba e foi recebido pelo presidente Raul Castro no Palácio da Revolução Cubana em Havana. Francisco também chegou à capital cubana e foi recebido em plena pista do aeroporto José Martí por Raul Castro. O chefe do Estado cubano, então o presidente de Cuba não é o Fidel, é o irmão mais novo dele, o Raul. O chefe de Estado cubano acompanhou o Papa até o local do encontro histórico com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Os dois líderes mantiveram uma reunião de 2 horas, claro que a portas fechadas, acompanhado apenas por um tradutor. Estava previsto, nesse encontro, a portas fechadas, a troca de presentes entre os dois líderes religiosos cristãos. E também foi feita a assinatura de uma declaração comum sobre a Odisseia, sobre aí a saga dos cristãos no Oriente Médio, e também trataram de outros temas de comunhão cristã entre católicos ortodoxos e católicos romanos. Então, Papa Francisco protagonizando aí um encontro histórico. Há quase 1000 anos, o chefe da Igreja Católica Romana não se encontrava com o chefe da Igreja Católica Ortodoxa. Mas o Papa Francisco se empenhou nesse encontro. Os russos também acabaram cedendo, acabaram mantendo uma postura maleável, acabaram então colaborando para que esse encontro fosse realizado, e o encontro então aconteceu na capital cubana, em Havana. Vamos também para outra notícia ligada ao Papa, porque o Papa, depois de se encontrar com o Kirill, depois do encontro histórico em Havana, o Papa seguiu para o México. E você sabe que o México é um país muito caracterizado hoje por questão de violência e narcotráfico. Na retrospectiva de janeiro, nós tínhamos comentado sobre a notícia que repercutiu no mundo inteiro envolvendo o grande traficante mexicano El Chapo, Joaquín Guzmán El Chapo, que é o líder do cartel de Sinaloa. Você deve se recordar que o ator hollywoodiano Sean Penn tinha se encontrado, né, às escuras, tinha se encontrado aí escondido com o grande narcotraficante mexicano, El Chapo, mas que ele acabou então sendo preso e deve ser inclusive extraditado para responder por seus crimes nos Estados Unidos. Vamos agora na tela para notícias sobre o Papa. O Papa Francisco chegou dia 12 de fevereiro à cidade do México, capital mexicana, para uma visita
uma esperada visita de 5 dias ao país, onde o Papa abordou assuntos como violência, pobreza, migração e corrupção. Antes de estar no México, antes de ir ao México, o Papa fez uma escala em Cuba para se encontrar com o líder da Igreja Ortodoxa Russa. O pontífice argentino foi recebido no aeroporto da capital mexicana pelo presidente Enrique Peña Nieto e pela primeira-dama Angélica Rivera, enquanto um grupo de mariachis, já viu os mariachis? Claro que você já deve ter visto aqueles mexicanos com aquele grande, né, chapelão, né, como é que é chapéu em espanhol? Esqueci agora, sombrero, um grande sobrerón e tocam, né, violão, né, dos gardenias para ti, com ellas quero decir. Já viu, né, aqueles mexicanos, vários, um com violão, o outro lá, de repente, com uma lira. Então, os mexicanos, eles têm os mariachis como um dos maiores símbolos da cultura mexicana. E é claro que para receber o Papa em pleno aeroporto, né, estavam lá os mariachis, cantantes. Então vamos lá. Não só mariachis, mas também dançarinas folclóricas fizeram uma apresentação tradicional. E é claro que uma multidão de fiéis gritava junto ao Papa: "Esta é a juventude do Papa". Francisco desembarcou na capital mexicana, procedente de Havana, onde teve uma reunião histórica com o patriarca ortodoxo russo, o Kirill, o encontro mais importante para o cristianismo em 1000 anos. Um dia antes da chegada do prelado, o prelado é um líder religioso, um líder eclesiástico. Um dia antes da chegada do Papa, o México viveu um trágico episódio que lembrou o clima de violência do país. Detentos do presídio Topo Chico, na cidade de Monterrey, começaram um motim que se transformou em um palco de batalha e acabou terminando com 49 mortos e 12 feridos. O Papa, é claro, lamentou o episódio em uma carta. Francisco também fez uma visita à prisão de Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos. Há alguns anos, essa cidade, inclusive, era considerada uma das mais violentas cidades da América Latina. Há alguns anos não, Ciudad Juárez ainda é uma das cidades mais perigosas da América Latina, né, da América, está ali na fronteira com os Estados Unidos, e era uma cidade onde se concentrava grandes narcotraficantes. Né? Então, os Estados Unidos acabaram fazendo uma parceria junto ao governo do México e acabaram desenvolvendo uma política para reduzir a violência em Ciudad Juárez. Beleza. Vamos agora então para a nossa próxima notícia. Vamos sair um pouco do universo do Papa. Vamos agora falar de terrorismo, porque a Câmara dos Deputados aprovou um texto, aprovou uma lei que tipifica o terrorismo no Brasil. Nós estamos nos aproximando das Olimpíadas, que acontecerão então em agosto agora de 2016, na cidade do Rio. Ó, só para te contar um negócio, eu estava na sala de aula, porque além de gravar eu também dou aula presencial, e eu perguntei dentro de sala, qual é o nome do mascote das Olimpíadas? E aí alguém gritou, falou assim, você sabe qual é o nome dos mascotes? O mascote é o Vinícius e o da Paralimpíadas é o Tom. Claro que quando o evento acontece no Rio, um dos gêneros musicais mais lembrados é um gênero genuinamente brasileiro, é a bossa nova. E é claro que quando se fala da bossa nova, Tom Jobim e Vinícius de Moraes são os grandes expoentes. Você deve concordar comigo. Então, para homenageá-los, os mascotes serão Vinícius e Tom. Mas eu estava dentro de sala de aula e aí eu perguntei, como é que é o nome dos mascotes da Copa, né? Da Copa não, perdão. Qual é o nome do mascote da Olimpíada? E alguém, num senso de humor muito grande, falou, é o Zika. Claro que a turma toda na hora riu, mas eu queria que você raciocinasse sobre a questão dessa doença. E eu li uma notícia que me chocou muito, falando que não só as mães com bebês com microcefalia estão sendo completamente esquecidas pelo Estado. O Estado não vem acolhendo, não vem pagando, por exemplo, uma pensão para essas crianças, para ajudar principalmente famílias pobres que tenham bebês com Zika. Mas agora uma triste realidade é que grande parte das mães estão sendo abandonadas pelos pais. Muitos homens não querem assumir um bebê com microcefalia. Principalmente se você for homem e estiver me escutando, queria que você raciocinasse, que você refletisse
sobre a postura de deixar uma mulher com um bebezinho com microcefalia. Né? O quão covarde você é. Né? Claro, não você, desculpa aí, né, a ignorância da minha parte, mas isso me chocou muito. Mas voltando aqui para o terrorismo, voltando aqui para a Câmara dos Deputados, houve uma discussão na Câmara para tipificar o terrorismo. A Câmara dos Deputados aprovou, dia 24 de fevereiro, o projeto de lei de número 2016, do ano de 2015, que tipifica o crime de terrorismo. O projeto, que agora vai para sanção presidencial, classifica como ato de terrorismo a prática por um ou por mais indivíduos de atos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública e a incolumidade pública. Os deputados rejeitaram as mudanças no texto promovidas pelos senadores, que mantiveram a proposta aprovada na Câmara em agosto de 2015. Mas qual foi a divergência entre o Senado e a Câmara? A proposta que foi aprovada no Senado girou em torno de um artigo que evitava o enquadramento como ato de terrorismo, de violência praticada no âmbito de movimentos sociais, ok? O texto final, um substitutivo apresentado pelo relator Arthur Maia, do Partido Solidariedade da Bahia, o deputado excluiu os movimentos sociais desse tipo de crime, criando uma espécie de salvaguarda. Segundo Maia, ele diz que sua proposta deixa claro que os movimentos sociais e as manifestações políticas não serão enquadradas na lei antiterrorismo, enquanto no texto aprovado pelos senadores não constava o dispositivo, uma vez que ele tinha sido retirado. Então, para Maia, as ações dos movimentos sociais não podem ser comparadas com atos terroristas, mesmo que nos movimentos sociais haja black blocs. Você lembra dos black blocs? Né? Black blocs. Então, mesmo que tenham black blocs, mesmo que haja aí uma manifestação violenta, você não pode, então, compará-los com atos de terror. O Senado Federal suprimiu essa cláusula de salvaguarda democrática, que então foi inserida, né, pela Câmara, que assegurou o direito da manifestação por parte da população, disse então Arthur Maia em seu parecer. Então, o Brasil se preparando para as Olimpíadas, o Brasil aprovando a lei antiterrorismo. A Câmara aprovou, mas mudando aí, né, alguns pontos do Senado. Agora vamos para uma outra notícia, porque uma bola de fogo, um meteoro, caiu no Oceano Atlântico, muito próximo aqui do Brasil. E eu não sei se você se lembra quando um meteoro há 3 anos atrás tinha caído na Rússia. Vamos falar sobre essa bola de fogo. Na tela, o maior meteoro já visto desde aquele que atingiu a cidade russa de Chelyabinsk há 3 anos, entrou na atmosfera da Terra sobre o Oceano Atlântico, muito perto do Brasil. O evento ocorreu dia 6 de fevereiro. Ao queimar-se na atmosfera, essa rocha espacial acabou liberando o equivalente a 13 mil toneladas de TNT, de dinamite. Esse é o evento mais grandioso do gênero desde o ocorrido em Chelyabinsk, em 15 de fevereiro de 2013. Então você vê que os meteoros curtem, né, vir em fevereiro aqui para a Terra. O meteoro que atingiu a região liberou 500 mil toneladas de TNT. Então lá na Rússia, né, foram 500 mil toneladas de TNT. Esse que caiu aqui no Atlântico próximo do Brasil, 13 mil toneladas de TNT. Mais de 1.000 pessoas na Rússia foram feridas na ocasião, a maioria atingidas por estilhaços de vidro de janelas. Já a grande bola de fogo sobre o Oceano Atlântico, provavelmente ela passou despercebida. Ela acabou se desintegrando a cerca de 30 quilômetros sobre a superfície do mar e a 1.000 quilômetros da costa brasileira. A NASA listou o acontecimento em uma página da internet, que relatou a ocorrência dos meteoros e também da passagem da bola de fogo. Cerca de 30 pequenos asteroides, que medem entre 1 e 20 metros, também entraram na atmosfera da Terra e costumam entrar anualmente, segundo pesquisas científicas. Como a maior parte da superfície terrestre é composta por água, a maioria deles, dos asteroides e dos meteoros,
acabam caindo nos oceanos e não afetam áreas habitadas, ok? Então, uma grande bola de fogo acabou cruzando aqui muito próximo ao Brasil e acabou caindo no mar, no Oceano Atlântico. Mas isso é comum e é claro que como a Rússia é o maior país do mundo em território, ela tem a maior probabilidade de ser acometida, né, por um asteroide ou por um meteoro. Agora vamos para uma outra notícia, uma notícia de cunho político. Essa notícia eu vou encerrar aqui meu bloco, daqui a pouco eu vou voltar com mais notícia. Quero falar sobre o referendo que aconteceu na Bolívia. Presidente Evo Morales parece que não quer sair do poder. E ele então realizou um referendo em fevereiro para consultar o povo boliviano se ele poderia concorrer novamente à presidência do país. Na tela então a notícia da Bolívia. O Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia confirmou o resultado do não sobre o sim, sobre o referendo constitucional realizado dia 21 de fevereiro, o que acabou impedindo o presidente do país, Evo Morales, a ser novamente candidato nas eleições de 2019. O não se impôs com 51,31% dos votos contra o sim, que deu aí então 48,69% dos votos, com 99,49% das urnas apuradas, afirmou então a presidente do Tribunal Superior Eleitoral Boliviano, Katia Uriona. O triunfo, ou o resultado apertado do não sobre o sim, é uma rejeição do povo boliviano à proposta do presidente Evo Morales de modificar um artigo constitucional para ampliar o número de mandatos presidenciais consecutivos, permitidos de 2, então, para 3. Morales e seu vice-presidente, Álvaro Garcia Linera, pediram apoio à proposta com a intenção de concorrerem outra vez ao pleito de 2019 para buscar um quarto mandato consecutivo e ficarem no poder até 2025. Ambos já governam a Bolívia desde janeiro de 2006 e assumiram seu segundo mandato em 2010 e o terceiro em 2015. A dupla presidencial pôde se apresentar ao pleito em 2014, graças a uma decisão do Tribunal Constitucional que aprovou que seu primeiro mandato, de 2006 a 2010, não contou porque o país foi refundado com um novo nome. Agora a Bolívia é um estado plurinacional e por isso, né, não consideraram a eleição de o mandato de 2006 e 2010, porque em 2009 foi fundado um novo país. Então apagou todo o passado e é como se ele nunca tivesse sido presidente da Bolívia, que é um estado hoje plurinacional. Morales, cujo terceiro mandato será concluído em janeiro de 2020, antecipou há poucos dias que se o não vencesse, o seu partido não desistiria, concorreria sim ao pleito de 2019, mas com outros candidatos. Então, Evo, é isso que vai acontecer. O teu partido pode até lançar candidato, mas não será usted, né, mi querido, né? Então vai ser outra pessoa que vai concorrer. Fala sério, gente. Uma pessoa que fica aí, né? O cara chegou em 2006, queria sair em 2025. Pô, o cara quer ficar quase 20 anos no poder. Fala pra mim, pensa comigo, é ou não é um abalo à democracia do país? Uma pessoa ficar quase 20 anos, né? Então, se a gente for perceber, tem muito ditador aí que nem ele não ficou 20 anos no poder. Então, você nota aí que realmente, né, um presidente ficar tantos e tantos mandatos consecutivos não é nada positivo, não é saudável para país nenhum. Beleza? Então tá. Vou voltar daqui a pouco com mais notícia. Um bloco só não dá pra gente realmente fazer uma retrospectiva de 2016. Não sai daí, é rapidinho, eu vou tomar um gole d'água e tô voltando. Tem mais notícia. Até daqui a pouco.